Oi pessoal, tudo bom? Paz seja com todos vocês. Nós estamos aqui mais um momento para compartilhar a palavra do Senhor, para abençoar o seu coração, a sua vida. É verdade que você está em casa e nós queremos fazer com que a palavra chegue até você na sua casa, para consolar o seu coração, para te fortalecer e te dar sabedoria para lidar com esse momento tão inusitado e inédito, né, para tantos de nós aí que nessa geração acredito que nunca viveu um momento como esse. Mas eu tenho certeza que Deus está cuidando da gente e Ele vai falar ao seu coração agora, em nome de Jesus. Então, pessoal, e para isso nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero trabalhar um tema aqui muito conveniente para o momento, que é como lidar com as más notícias, ou as atitudes que nós devemos ter diante das más notícias, de acordo com a palavra de Deus. E para isso nós vamos então ler o texto que está no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, tá bom? E a gente vai comentar aqui um pouco sobre a palavra do Senhor, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fundido e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Somente até aqui, então nós vamos comentar aqui sobre a palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de orar para que Deus pudesse então calar todas as vozes dos nossos corações e que a gente pudesse realmente se render à palavra de Deus e receber ela como algo poderoso para o nosso coração. Deus, nós te louvamos por este momento e pela oportunidade que temos de estar aqui recebendo do Senhor a tua palavra. Porque o Senhor mesmo disse que nós não vivemos apenas de pão, mas vivemos também de toda palavra que procede do Senhor. Que essa palavra venha nutrir o nosso coração em fé, esperança e fortalecimento, e nos dando estratégia e sabedoria para lidarmos com esse momento tão novo, inesperável e difícil. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria nesta hora, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente entender um pouco sobre o que a gente leu, é importante a gente ressaltar algumas informações que são de cunho históricos, ok? A primeira coisa é que Neemias, ele estava em Suzã, a fortaleza, que era a capital dos persas. Embora a gente está percebendo que está falando dos cativos de Jerusalém, do povo que estava cativo, mas você percebe que não fala mais da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, mas fala do cativeiro dos persas. Por quê? O império babilônico ele havia ruído. E agora quem dominava o mundo da época eram os persas. Quando nós lemos lá no livro de Daniel, no capítulo 6, no finalzinho, versículo 30 e 31, você vai ver esse fato, essa transição. O rei da Babilônia morre e então agora os persas começam a dominar o mundo. E aí você vai ler o texto e vai perceber que Neemias está falando de algumas pessoas, melhor dizendo, as pessoas que estavam visitando Neemias estavam falando de um povo que já tinha voltado para Jerusalém. Por quê? A forma de governo dos persas era diferente da Babilônia. A Babilônia funcionava assim:
ela quando tomava um povo cativo, ela levava lá para sua terra e ela então escravizava o povo ali, exilado. Mas os persas não. Os persas, parecido com os romanos na época de Jesus, eles mantinham o povo na sua própria pátria e ali ele escravizava o povo. Por isso que quando os persas dominam, ele permite que alguns povos voltassem então para Jerusalém. A gente vai ver isso lá no livro de Esdras, né? E a gente vai ver isso acontecendo primeiro com Zorobabel, que volta com um povo, e depois o Esdras volta com um outro povo. E agora um terceiro povo voltaria com Neemias, no texto que a gente está lendo aqui. O povo então tinha voltado, uma grande parte do povo estava já em Jerusalém. Por isso, as visitas de Neemias, eles vêm lá de Judá e trazendo as notícias. E fala para Neemias, olha Neemias, você está nos perguntando como é que está o povo lá? Talvez você está achando que o povo está bem, porque já voltou para Jerusalém, para a pátria, não está mais lá cativo na Babilônia, mas eu tenho uma notícia que não é muito boa não, porque o povo voltou e olha que já tem 20 anos que a Pérsia está governando, como o texto diz aqui, que já era o 20º ano do governo persa, mas mesmo depois de 20 anos o povo está lá em Jerusalém em extrema miséria. Não tem casa, não tem comida, não tem saneamento básico, não tem nenhuma infraestrutura, porque as casas foram depedradas, a cidade está vulnerável, porque os muros que representam a proteção da cidade foram derribados, as portas foram queimadas a fogo. Então o povo está desprotegido, sem comida, sem nenhuma infraestrutura, o povo está em profunda miséria. E Neemias, então, quando ele ouve essa notícia, ele fica muito triste, porque ele talvez pensava em outra situação, porque afinal de contas o povo tinha voltado para sua pátria, mas ele percebe que a volta do povo para sua pátria não mudou muita coisa, o povo só mudou de lugar, mas eles continuavam em uma miséria só. E Neemias fica muito triste e chocado com essa informação. E aqui então nós vamos para a exposição da palavra e aprender algumas coisas com essas atitudes de Neemias. A primeira atitude é que ele vai fazer o que a gente faria, é de chorar, é de se lamentar quando a gente tem uma má notícia. Mas a diferença de Neemias conosco, a diferença de Neemias entre nós, é que Neemias faz aquilo que é comum a todos, mas ele não faz diante de qualquer pessoa, ele faz diante de Deus. O nosso problema é que quando nós recebemos algumas informações ruins, nós não selecionamos as pessoas que vão ouvir essas informações. E a gente talvez fala com pessoas que vai nos dar conselhos ruins, ou talvez vai nos deixar ainda mais abatido e deprimido, porque não vai ser palavra de esperança, não vai ser uma palavra de ânimo, vai ser uma palavra ainda que vai piorar o nosso coração, o nosso sentimento. Mas Neemias, ele vai diante de Deus. E o texto diz que então Neemias chorou e se lamentou por alguns dias, jejuando e orando diante do Deus dos céus. Então, se você tem ficado muito chocado com as notícias que você tem assistido na televisão, tem lido, tem recebido no seu WhatsApp, tem ficado triste, abatido, é normal, nós somos seres humanos. Você pode ser o crente com maior nível de intimidade com Deus, mas você continua sendo um ser humano. Mas você precisa entender que o seu choro e o seu lamento, ele precisa acontecer diante de Deus. Amém? E a outra coisa que nós vamos aprender, o outro ponto, é que Neemias, quando ele chega diante de Deus e chora, ele começa a fazer uma oração, como ele mesmo disse, fiquei em jejum e oração. E ele deixa aqui nesse texto descrito alguns detalhes da sua oração. Como é que foi essa oração? E aqui a gente vai aprender não somente como orar, mas comportamentos que nós precisamos ter diante das más notícias. E um deles é, Neemias, na sua oração, ele começa adorando a Deus. Vamos ver aqui no versículo 5, que Neemias então começa a descrever como é que foi a sua oração. Ele fala que chorou, que se lamentou, e no versículo 5, Neemias começa então, mesmo diante da sua profunda tristeza e lamento, ele começa adorando a Deus, exaltando a Deus,
falando do poder, da majestade, da benignidade, da fidelidade de Deus. Então vamos aprender algo aqui. Independente do nível de tristeza, de dor, de frustração que você está vivendo, a sua adoração, ela não pode se ausentar dos teus lábios. Você precisa permanecer como um verdadeiro adorador, entendendo que com coronavírus ou sem coronavírus, Deus vai continuar sendo Deus. Com crise econômica ou sem crise econômica, Deus vai continuar sendo Deus. Digno do seu louvor, digno da sua adoração. Então, permaneça adorando a Deus. Não somente como um tipo de oração, como um tipo de clamor, mas como um estilo de vida. Quando isso se torna, então, um estilo de vida para a sua vida, né? Ser um adorador, você vai fazer isso independente de ser no momento lá no seu quarto, dentro da sua igreja, você vai viver adorando, você vai trabalhar adorando, você vai para a escola adorando, e isso vai fazer parte da sua vida. E você não vai ter dificuldade, então, de adorar a Deus quando a má notícia bater na sua porta. Você vai sempre estar adorando a Deus, independente das circunstâncias. O outro ponto que nós vamos aprender então com Neemias, que é: nunca imputamos a Deus culpa alguma. Neemias recebe essa má notícia da condição que estava o seu povo, depois de um bom tempo de cativeiro, mas ele não atribui a Deus a culpa, a razão por aquilo que o povo estava vivendo. A gente percebe na sua oração aqui no versículo 6, que Neemias ele começa a orar, ele dá continuidade à sua oração depois da adoração, falando que o povo estava vivendo aquela situação porque era consequência de atitudes, consequência de pecados, consequência de desobediência a Deus. Em nenhum momento Neemias atribui a Deus a culpa daquilo que o povo estava vivendo. E nós temos essa mania, quando nós recebemos uma má notícia, uma má informação, alguém liga para a gente e fala: olha, um parente seu sofreu um acidente. A gente logo fala: Deus, por que o senhor deixou isso acontecer? Alguém liga e fala: olha, fulano de tal, infelizmente, foi a óbito. Deus, o senhor não podia deixar isso acontecer, por que o senhor fez isso? Mas não, Deus não tem culpa. Deus não tem culpa se a gente teve atitudes erradas, a gente tomou decisões erradas, a gente fez escolhas erradas. E agora, diante das escolhas e das decisões que nós temos, nós arcamos com consequências. Se as atitudes, se as decisões foram ruins, obviamente as consequências serão também danosas. E Neemias percebe muito bem isso. Se o povo agora está sofrendo, se o povo agora está padecendo, se o povo agora está em profunda miséria, é porque o povo não obedeceu a Deus. Então Neemias ele chama para si a responsabilidade. Ele chama para o povo a responsabilidade. E então ele começa orando a Deus e pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo. Ele reconhece que o problema que o povo estava vivendo é porque em algum dado momento o povo falhou com Deus. Então nós precisamos olhar para o tempo que a gente está vivendo e fazermos uma autoanálise na vida da gente. Se a gente realmente tem sido o crente que a gente acha que a gente é, se a gente tem sido realmente fiel o tanto que a gente acha que a gente é, se a gente tem realmente se comprometido com Deus, com a intensidade que a gente acha que tem comprometido, sabe? A gente precisa analisar e ver se só ir no culto de domingo tinha sido o suficiente. A gente tem que perceber que se só ser dizimista é o suficiente. A gente tem que perceber que só aquela oração que a gente faz na hora de dormir ou na hora que a gente levanta é o suficiente para ter uma vida de intimidade, de um bom relacionamento com Deus. Tudo isso precisa ser avaliado. Se nós temos sido crentes omissos, negligentes, imprudentes, tudo isso está acarretando consequências que não são boas para a vida da gente. E esse é um tempo que a gente precisa parar para refletir e não ficar tentando encontrar alguma culpa em Deus por aquilo que a gente está passando ou vivendo. E Neemias
tem aquele momento, e naquele momento ele faz essa reflexão e logo percebe, e logo chega a essa conclusão: o que estamos passando é porque nós fomos desobedientes a Deus. E ele até mostra na própria palavra, que na palavra está escrito as consequências que viriam sobre o povo em decorrência da desobediência. Quando ele lê no versículo 8, diz assim: lembra-te, pois, das palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Então o povo tinha sido espalhado para a Babilônia, agora alguns já tinham voltado para Jerusalém, e eles estavam vivendo exatamente a realidade daquilo que Deus havia proferido por meio de Moisés, que seria as consequências da desobediência do povo. Vamos analisar o tempo que a gente está vivendo e vamos perceber se a palavra não está dizendo algo a respeito. Vamos analisar o tempo que a gente está vivendo e se a palavra de Deus não está falando conosco acerca das consequências que nós teríamos por não sermos obedientes à palavra do Senhor. E Neemias, então, ele ora. O terceiro ponto que nós vamos extrair aqui da atitude de Neemias é de orar intercedendo. Orar intercedendo é aquela oração que não é egoísta. É aquela oração que a gente faz também pelo outro. Neemias, ele ora pela nação, ele ora pelo povo e ele ora pela sua família. Porque Neemias percebe que o povo estava passando, como já disse, eram consequências de pecado. E então ele começa a pedir a Deus perdão. Perdão pelos pecados da nação, perdão pelo pecado do povo, perdão por ele e pela sua casa. Nós precisamos, irmãos, incluir na nossa oração esse pedido de perdão a Deus. Perdão pelos pecados da nossa nação, perdão pelos pecados da igreja, perdão pelo pecado da nossa família, perdão pelos nossos próprios pecados. Eu não quero entrar nesse mérito dos pecados, de quais são os pecados. Mas você que conhece a palavra de Deus, você sabe o que é certo e o que é errado, e você pode perfeitamente, então, dobrar os seus joelhos e se colocar na brecha como intercessor e clamar a Deus pelas suas misericórdias. Você pode fazer a oração de Abacuque e dizer: Deus, no dia da sua ira, lembra-te das suas misericórdias. Lembra-te, ó Deus, que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, então nos perdoa das nossas transgressões e pecados e nos dê mais uma nova chance em nome de Jesus. O outro ponto para a gente finalizar é que Neemias, ele agora, na sua oração, ele começa a fazer menção a Deus daquilo que Deus havia também prometido de fazer em favor do povo quando o povo se arrependesse, quando o povo então se consertasse diante de Deus. E nós precisamos então usar a palavra de Deus nesse momento e falar: olha Deus, lembra-te de nós e lembra daquilo que o Senhor proferiu, que o Senhor prometeu. Se nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, se nós nos consertássemos diante do Senhor, o Senhor faria algo muito bom em nosso favor. Olha o que Neemias ora a Deus aí no versículo 9 em diante. Ele fala assim, olha: e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, Neemias, nesse versículo, ele apresenta a Deus que havia de Deus uma promessa e que ele cumpriria se o povo, então, se arrependesse dos seus pecados. Você precisa lembrar da palavra de Deus e entender que Deus tem promessa para aquele que se arrepende dos seus maus caminhos. Deus tem promessa de vitória para aquele que arrepende dos seus pecados. Deus tem promessa de restaurar e transformar a nossa sorte
quando nós reconhecemos que falhamos com Deus e então arrependemos dos nossos pecados. A outra coisa, para a gente encerrar aqui, é que Neemias, ele não somente ora, mas ele se coloca à disposição de Deus para ser um agente de transformação naquele tempo. Quando no finalzinho desse capítulo ele ora e pede a Deus, lá no versículo 11, e pede a Deus para que ele achasse então graça diante do rei, é porque ele queria conversar com o rei e pedir então autorização para que ele pudesse ir lá para Jerusalém e se juntar a todo aquele povo que estava lá para poder reconstruir a sua nação, a sua cidade, os muros que haviam caído. Então nós precisamos aprender isso. Esses pontos, essas atitudes que nós precisamos ter diante das más notícias, segundo a palavra de Deus. Para finalizar, eu gostaria que você então juntasse com a sua família aí na sala para a gente orar e pedir para que o Senhor Deus realmente coloque essa palavra no seu coração e você não tenha ela somente guardada aí, mas tenha ela como algo para você usar, para que seja realmente uma atitude sua diante desse momento de más notícias que nós temos recebido. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela sua palavra e porque o Senhor realmente se importa conosco. A tua palavra diz que o Senhor castiga a todos aqueles que o Senhor realmente ama. O Senhor tem usado esse momento, Deus, para que nós possamos então aprender coisas, talvez refletir sobre nós, sobre as nossas atitudes, porque o Senhor quer mudar a nossa sorte, o Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer fazer com que a gente viva uma vida ainda de mais excelência, um nível mais elevado de intimidade, de comunhão. O Senhor quer nos tirar dessa vida superficial e rasa de relacionamento com o Senhor, mas quer nos levar a um nível mais profundo, onde nós vamos adquirir mais experiência, sabedoria e vivermos coisas ainda mais extraordinárias e vitórias ainda mais excelentes. Eu creio nisso, Senhor. Por isso, nos ajuda a viver a sua palavra e colocá-la em prática, assim como Neemias colocou naquele dia, na nossa oração, nas nossas atitudes e, sobretudo, Deus, nos colocar como um agente à disposição do Senhor para ser um instrumento de transformação e de resposta para essa geração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Um grande abraço, tá bom? Fique em paz. Até a próxima aí, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.